tinha complexo, eu não queria que ninguém me visse. Eu sempre sofri desse problema de artrite, e nessa época eu estava muito mal, e eu vivi escondida, não queria que ninguém me visse naquela situação. Quando eu criei, foi uma dificuldade, aliás, era um obstáculo, porque eu sabia que eu, sendo crente, precisava caminhar, mas como eu ia encarar o povo? Mas aí numa noite eu entreguei minha vida ao Senhor. Já tinha feito uma decisão em Natal, no hospital internado, mas não tinha caminhado exatamente pelas condições que não eram favoráveis e também por essa dificuldade de não querer ser visto por ninguém. Mas quando eu assumi a fé publicamente lá, e parei num culto próximo lá da minha casa, e falei, agora eu tenho que encarar. Mas aí, irmãos, na época o irmão Moreira, uma Régia, outros irmãos ali começaram a me visitar, foram me visitar, iam todo dia. E naquelas visitas, conversando, eu comecei, irmão, a viver, comecei a me sentir gente. Glória ao Senhor. Daí a pouco me veio a coragem de caminhar, comecei a ir para os trabalhos com muita dor, muita dificuldade, morar distante do templo, mas comecei a ir. Deus foi tirando aquele mal. Oh, que bênção! Aí, irmão, o meu desejo até hoje é de estar com meus santos irmãos. A família de Deus, os santos de Deus, que se importa com a gente. Oh, meus irmãos, a primeira das coisas que o adversário ele costuma fazer na vida de alguns é colocar, irmãos, esse mal de não querer mais se reunir, de se afastar do rebanho, porque fazendo isso, acontecendo isso, essa ovelha vai ficar mais vulnerável para ele tragar. Nunca aceite, não, Senhor, não qualquer algo que vem de alguma forma lhe induzir, impulsionar a sair do meio desta coinonia, desta comunhão, desta união. Repreenda, não aceite tal coisa, é coisa do diabo. A gente observando, irmão, tem uns episódios daqueles rebanhos ali na África, daqueles bois, daqueles animais. Os leões ficam cercando aquele rebanho, eles andam muito juntos, grudados um no outro, exatamente para dar proteção aos bezerrinhos, aqueles mais novos. E aqueles leões ficam em derredor, como Pedro falou. Quando algum daqueles bezerros, por algum se machuca ou por algum motivo, fica atrás, se afasta do rebanho, olha, o leão já está ali pronto, bate em cima, já pega pela garganta e já o devora. E eu olhando aquele negócio, mas como isso tem sentido com relação ao que Pedro falou? Então o adversário procura tirar, desarraigar um pouco o santo da comunhão, porque assim eles se tornam vulneráveis para ele tragar. Nunca aceite, isso é santo, isso é glorioso, estar junto. Eu acho lindo na última ceia, quando Jesus reuniu-se com os discípulos, ele disse, olha, meus discípulos, eu desejei muito comer essa ceia com vocês. Irmão, Jesus gostava tanto desses momentos. Tinha momentos que o Senhor despedia a multidão para estar a sós com os seus discípulos. Jesus gosta disso, de estar com os seus, porque de fato é muito bom estar junto com o santo do Senhor. Jesus disse, olha, todos aqueles que deixaram as coisas daqui por amor de mim, quem deixou pai, amor de pai, mãe, irmãos, terras, tal, já disse, olha, eles vão receber 100 vezes tanto nessa vida em paz, mães, irmãos. Isso é lindo. Onde chegamos, temos os santos irmãos, as santas irmãs, a família de Deus. Isso é muito bom. Glória ao meu santo irmão, nós vamos meditar um pouco, ligeiramente, na santa palavra que foi lida. É um texto muito grande, muito glorioso. Eu irmão leio, capítulo 28 de Mateus, verso 18 a 20.
onde ele diz assim, irmãos, o Senhor Jesus. Eu acho linda essa expressão na corrigida, né? Ele diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado, aqui Jesus agora, irmão, ressuscitado, havendo consumado, terminado a obra redentora, sim, porque só era exatamente concluída a obra com a ressurreição. Todo o sacrifício que Jesus passou, todo o sofrimento, tudo que ele passou, irmão, se ele não tivesse ressuscitado, ficava apenas uma história de um homem que sofreu muito. Mas a ressurreição é o que culminou, é o que realmente concluiu a redenção. Mais tarde, Paulo disse aos Romanos, ele ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a diferença de todos os demais que já nasceram nessa terra. Somente Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, porque teve aquelas ressurreições como demonstração do seu poder sobre a morte, mas morreram de novo. Lázaro morreu de novo, a filha de Jairo morreu de novo, o filho da viúva de Naim também morreu de novo. Mas Jesus Cristo, mais tarde Paulo diz, ele é o primeiro da ressurreição, as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, e aqui ressuscitado, ele disse, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí, irmãos, com isso ele estava mostrando que as condições necessárias, glória a Deus, para salvar, para perdoar, para levar alguém para o céu, estava único e exclusivamente com ele. Eles me daram todo o poder nos céus e na terra, deixando claro para o discípulo, olha, não é outro se aparecer, que venha aparecer alguns por aí, não, mas eles não terão condições de lhes perdoar, de lhes redimir, de lhes ressuscitar, de lhes levar para o céu, não. Porque para isso depende de poder. Precisa-se de poder. Mas tarde Paulo diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, aqui está agora a segurança que temos em crer em Jesus, em seguir, em servir a Jesus, porque ele recebeu, glória ao seu nome, todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, louvado seja o seu nome, para perdoar os nossos pecados, nos remir de toda iniquidade. Paulo escrevendo a Tito, ele diz, olha, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Então ele veio exatamente para perdoar, salvar, purificar de toda iniquidade. Louvado seja Deus, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele diz, olha, portanto, no 19 ele diz, olha, agora vocês têm essa missão, vocês vão pregar, vocês vão anunciar. As pessoas precisam saber disso, sim, porque elas já têm um conhecimento de Deus. A gente sabe, não, que se perguntarmos às pessoas, a maioria das pessoas dizem conhecer a Deus, crer em Deus e que tem a sua fé. Só que, irmãos, é aquela fé inativa, é aquela fé inoperante,
É aquela fé que não nos beneficia em nada, não é? É uma fé que Tiago mais tarde diz que é morta, não tem efeito, e para esses não serve. Pois bem, mas aí ele disse: olha, vocês vão que eles precisam ouvir, para que uma fé real, uma fé válida, seja gerada em seus corações, em suas vidas. Mais tarde Paulo disse ao Romano: olha, porque essa fé, essa crença é pelo ouvir a palavra de Deus. Eles precisam ouvir a verdade. Hoje estudamos sobre a verdade. Eles precisam conhecer a verdade para que de fato sejam libertos. Se eles verdadeiramente o Filho nos libertar, eles aí realmente serão livres. Mas enquanto isso não acontecer, a fé deles vai ser inválida, inativa. Por quê? Porque a mesma fé que eles depositam em Deus, eles fatiam essa fé para outras divindades. A diferença é essa. Quando alguém não tem uma fé espiritualística pela palavra, a mesma fé que ela devota, que essa pessoa devota em Jesus, no Jesus que ela entende, é a mesma fé que ela devota nos seus padroeiros,